A Polícia Federal vai chamar Carlos Bolsonaro para depor sobre a chamada ABIN paralela. Ele é suspeito de ter recebido dados de espionagem ilegal da Agência Brasileira de Inteligência durante a gestão de Alexandre Ramagem. Os policiais federais cumpriram um mandado de busca e apreensão na casa e no gabinete de Carlos Bolsonaro, do Republicanos, e também de assessores dele. Na decisão de 17 páginas do ministro Alexandre de Moraes, Carlos é citado como integrante do núcleo político da organização criminosa. Segundo a investigação, Alexandre Ramagem, que chefiou a Agência Brasileira de Inteligência no governo Bolsonaro, fazia monitoramento de desafetos políticos da família do ex-presidente. Hoje de manhã, Carlos, o pai e outras pessoas saíram de jet ski em Angra dos Reis, no Rio, antes da operação da PF. O advogado da família, Fábio Weingarten, afirmou que eles deixaram a residência às 5 da manhã para pescar. Na volta do passeio, Carlos Bolsonaro teve o celular apreendido pelos investigadores. E 3 computadores que estavam na casa de Angra também foram levados. Além disso, os policiais apreenderam 10 computadores do gabinete e do escritório político do vereador e também documentos. Agora, ele deve depor por envolvimento em organização criminosa. Para a Procuradoria-Geral da República, Carlos integrava a chamada ABIN paralela, que investigaria ilegalmente as autoridades. A operação foi autorizada com base na troca de mensagens entre assessoras de Carlos e de Ramagem sobre uma investigação de interesse dos filhos do ex-presidente. A apuração também busca saber se a família de Bolsonaro continuou a ter acesso a dados sigilosos da agência, mesmo depois do fim do governo. Ontem à noite, o ex-presidente negou durante uma transmissão ao vivo pela internet de que praticasse monitoramento ilegal de adversários políticos na ABIN durante o governo. Nova narrativa agora, a ABIN paralela do Bolsonaro, essa acusação em cima do delegado Ramagem, um cara fantástico. Eu recomendo a vocês aquela tal da sessão secreta que o Supremo falou que tem que divulgar. Era uma reunião com o ministro. E por que nós resolvemos divulgar? Teve a decisão do Supremo, tudo bem. Tá? Mas tinha acusação que ele estava à prova que eu interferia na PF. E não estava a prova ali. Em dado momento eu falei, eu não tenho inteligência da BIM, da PF, do Exército, da Marinha, da Aeronáutica. Eu não tenho inteligência. Uma vez eu fui no Centro de Inteligência do Exército, o pessoal fez uma demonstração. Eu falei, pô, e daí? Não chega nada para mim, pô. Só fico com vocês aqui. Hoje, a Polícia Federal encontrou também 10 celulares, 3 computadores, uma arma e um HD externo na casa de Jean Carlos Gomes Rodrigues. O militar do Exército foi um dos alvos da operação. Segundo a PF, ele era assessor do ex-diretor da ABIN e a mulher dele, servidora da agência. Na quinta passada, o atual deputado federal Alexandre Ramagem, do PL do Rio, também teve os endereços investigados. Ele teve 6 celulares e 2 notebooks apreendidos, entre eles um computador e um telefone que pertenciam à ABIN. Ele deixou o comando da agência há quase 2 anos. Carlos Bolsonaro é vereador desde 2001 e está no 6º mandato consecutivo na Câmara Municipal do Rio. Ele teve papel central nas campanhas de Jair Bolsonaro à presidência da República. Segundo as investigações, ele atuava como chefe do chamado Gabinete do Ódio, uma estrutura paralela montada no Palácio do Planalto para atacar adversários e instituições, como o sistema eleitoral brasileiro. Procurado, Carlos Bolsonaro ainda não se pronunciou sobre o caso. Nas redes sociais, o deputado federal Eduardo Bolsonaro, do PL, criticou a ordem de busca e apreensão expedida por Alexandre de Moraes e chamou a operação contra o irmão de ilegal e imoral. Eduardo negou ainda que Carlos tenha escapado da casa ao saber da ação da PF. Já a defesa de Jean Carlos Gomes Rodrigues não foi localizada. E a operação contra o filho do ex-presidente repercutiu na imprensa mundial. O britânico The Guardian diz que polícia invadiu a mansão do filho de Jair Bolsonaro como parte de investigação de espionagem. O jornal lembrou ainda da relação entre o ex-presidente e seu filho e da presença do vereador carioca no Rolls-Royce presidencial durante a posse em 2019. O americano The Washington Post diz que, no Brasil, o filho de Bolsonaro é alvo de investigação por suposta espionagem política e que, durante o mandato de Bolsonaro, a ABIN foi usada para uso político e ganho pessoal.
O argentino El Clarín destaca que casa e escritório de um dos filhos de Jair Bolsonaro foram invadidos, referindo-se aos mandados de busca e apreensão cumpridos pela Polícia Federal nos endereços ligados a Carlos Bolsonaro. A agência Reuters diz que a investigação de espionagem no Brasil chega mais perto do círculo íntimo do ex-presidente Bolsonaro e diz que Carlos Bolsonaro era essencialmente o ministro da propaganda de Bolsonaro. A Bloomberg também destacou a proximidade entre Carlos e Jair, referindo-se ao vereador como confidente do pai. O espanhol El País diz que a polícia brasileira investiga o filho do ex-presidente em caso de espionagem ilegal e que a ação da ABIN pode ter atingido 30 mil pessoas.